Olá, galera. Aqui é o professor Carlos Júnior. Nós vamos começar o assunto sobre introdução à química orgânica, certo? A química orgânica é um assunto que é estudado geralmente no terceiro ano, certo? É a chamada química do carbono, né? Ela tem muitas aplicações, né? É uma disciplina que você não vai ver tanta matemática como no primeiro ano e no segundo ano, cálculo de fórmula de soluções, densidades, concentrações, mol. Você vai ver muito pouco isso, ou raramente. Né? É uma química que trabalha também com a biodiversidade, com a questão dos novos compostos, polímeros, plásticos, desenvolvimento sustentável. Né? Enfim, é uma disciplina extremamente importante que ela está ligada também diretamente com a biologia, com a geografia, no caso, as poluições ambientais, né? E com a história também. Né? Na verdade, nada é solto. Tudo há uma conexão, né? Que juntas vão gerar, né, todo esse contexto histórico da sociedade, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com esse texto aqui, gente. Ó. O que é orgânico, né? A gente muitas vezes parou para pensar assim, a questão do que é orgânico. Ah, orgânico é uma coisa natural. Geralmente fala assim, açúcar orgânico, você vai no supermercado, você procura, tem um açúcar industrializado, né? Com alguns produtos para ficar branco, né? Que as pessoas dizem que fazem mal, de certa forma sim. E tem aquele açúcar mais, né? De coloração amarronzada, né? Que ele não tem tanto tratamento químico, chamado açúcar orgânico, tem outros nomes chamados açúcar demerário, certo? Então, o que tem a ver isso? Qual é a diferença de uma substância orgânica e uma substância inorgânica ou não orgânica, né? Muito isso primeiro na nossa cabeça, né? Olha, esse produto aqui, por exemplo, eu digo assim, eu vou numa feira, vou comprar somente produtos orgânicos. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, o orgânico está relacionado com uma coisa natural, professor. Beleza. Então, isso aí, né, realmente, naquela época, né, no século XVIII, né, já quase chegando no século XX, né, o Berzélio, que era um grande químico na época, né, ele tinha descoberto várias substâncias, ele era uma pessoa extremamente ativa na química, né, a química já estava surgindo como ciência, né, ela estava no seu berço como ciência. Então, o Berzélio criou essa teoria, chamada teoria do vitalismo. Era uma química que ainda estava um pouquinho arraigada com a alquimia, mas pouco a pouco eles estavam se desprendendo desse conceito místico, desse conceito mágico, né? Então, o Berzélio diz o seguinte, né? Que o vitalismo, né? Eram que substâncias orgânicas só eram produzidas a partir, né, de uma força vital, chamada teoria vital. Então, a substância, por exemplo, uma planta, né? Ela é bem enraizada, uma planta viçosa, né? Bem saudável, né? Então você observa aquela planta com toda a sua exuberância. No momento que você corta ela, ela vai murchando, 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 murchando até secar. É isso? Então, para o Berzélio, o que ele dizia isso? É que aquela planta tinha perdido a sua força vital, né? Aquela energia mística vital, né? Quando um animal vem a morrer, ele vai criar em decomposição, então ele perdeu toda aquela energia vital. Enquanto ser vivo, né? Aquela substância vital, né? Por exemplo, né, na própria guerra, né? Nesses períodos, uma pessoa, por exemplo, caísse numa mina, perdesse um pé, então, ou uma mão, né? O que aconteceria? Aquele braço ia necrosar, ia apodrecer, e aquela força vital que estava acompanhando aquele indivíduo, naquele membro dele, acabaria sendo perdida, né? Dissipada. Então, essa é a teoria do Jan Jacob Berzelius, né? Um químico sueco, né? Então, né, a química orgânica naquele período era dividida em orgânica, só podem ser produzidas por seres vivos, e inorgânicas, né, oriundas de seres não vivos, sais minerais, por exemplo, os metais, não eram produzidos por seres vivos. Né? E tudo que é orgânico, o açúcar, o álcool, o, o vinagre, né? Tudo isso poderia ser produzido por seres vivos, né? O cabelo, a pele, né? Será que eu posso produzir isso de uma forma artificial? Né? Então, aromas, cheiro do café, o cheiro da banana. Será que eu posso produzir isso de modo artificial? É. Então, naqueles químicos, naquela época, os vitalistas que acompanhavam o Berzélio, que era um grande químico na época, a de se ressaltar, né, eles trabalhavam juntamente com isso, com a química orgânica, certo? E aí houve esse cidadão aqui, né, o Wöhler, Frederick Wöhler, né, um alemãozinho, né, ele era discípulo do Berzélio,
E aí, o que aconteceu? Acidentalmente ele pegou um composto inorgânico, né, produzido por sais, e ele colocou, sabe que o químico sempre estava no laboratório, né, sempre aquecendo substância para ver o que se decompunha, o que se desprendia. E ele aquecendo o cianato de amônio, né, que tem essa fórmula aqui, NH4OCN, quando ele é aquecido, ele vira em ureia. Ureia é uma substância presente aonde? Na urina, né, no xixi dos animais. Então ele, poxa, peraí, isso aqui é inorgânico. Eu joguei no fogo, eu aqueci aqui numa manta, num objeto lá no fogo, né? Botei lá no fogo a lenha. A substância que se transformou foi uma coisa oriunda do xixi, né? Da urina. Aí, peraí, tem alguma coisa estranha. Porque isso aqui não é coisa de ser vivo, mas isso aqui é. Então ele sintetizou acidentalmente uma substância presente na urina. Certo? Então aí foi um rebuliço, as pessoas diziam que não. Dentro do cianato de amônia desse sal aqui ainda contém forças vitais, só que esse embate foi, né, muito tempos aí, anos, décadas e décadas e décadas, aí o vitalismo acabou perdendo espaço. E hoje nós conseguimos sintetizar tudo: cheiro de baunilha, cheiro de café, galinha caipira, bacon, nós conseguimos sabores também de suco de uva, sem ter a fruta. Abacaxi, morango, melancia, tudo, né? Então, hoje a química orgânica se abriu para isso. Você pode sintetizar qualquer coisa, né? Sangue, hormônios, você pode sintetizar sem ser vivo. Então, hoje, a química orgânica teve a quebra de um paradigma, né? Então, ela ficou somente com a sua definição. Química orgânica é a química do composto carbono, né? Então, o elemento-chave, o ator principal dessa química é o carbono. Ao início da nossa disciplina, nós vamos ver composto do carbono e ao final da disciplina, nós vamos ver composto do carbono, né? E aí, nessa nossa aula, nós vamos ver o porquê que o carbono ele é tão versátil. Ele consegue ter uma química só para ele, porque os outros elementos não têm, né? Aí nós vamos tentar entender por que o carbono ele tem um capítulo imenso somente para ele. Os outros elementos não têm tudo isso, mas o carbono ele possui, né? Temos aqui o petróleo, né? E um derivado do petróleo, que é o plástico. Então, a orgânica ela está muito presente em todos os nossos produtos, né? E aí nós vamos ver aqui os compostos organógenos, né? Organogênios, né? São compostos que estão presentes também na química orgânica. O próprio carbono, né? Com suas 4 ligações, não vamos explicar por quê. O próprio hidrogênio, com só uma ligação, só tem um elétron, então só faz uma ligação. O oxigênio, com suas 2 ligações que ele pode fazer, e o nitrogênio, com suas 3. Né? Então, esses elementos são os elementos organógenos, né? Lógico, ainda tem outros, né? Tem o flúor, o cloro, o iodo, o bromo também são considerados organógenos, né? Então, aí vamos ver o carbono, né? Por que esse ator principal foi parar justamente no carbono? Veja aqui que na família dele, ó, família 14, família do carbono, casamento silencioso, gera sinônimo de problema. Todos esses elementos aqui, eles possuem quantos elétrons na camada de valência? 4. Então, todos eles fazem 4 ligações. Mas o que faz com que o carbono se transforme em um elemento extremamente versátil na natureza? Toda essa diversidade de espécies, de pássaros, de vírus, de animais, tudo isso que nós estamos vendo, essas mutações, né, de vírus atualmente aí que está assolando o planeta Terra. Por que o carbono ele é o responsável disso? Porque ele é um elemento muito versátil. Certo? Ele é da família 14, né? Ele aqui está com todos os seus elementos químicos semelhantes, mas algo encerra dentro desse elemento que faz com que ele domine toda a química, né? No caso, a química orgânica. Então, ele tem 6 prótons. Se tem 6 prótons, tem 6 elétrons. E massa, 12, né? 6 mais 6 prótons mais 6 nêutrons, 12. Então, o elemento número atômico, 6. Então, distribuindo eletronicamente, são 6 elétrons que você vai distribuir nas camadas de valência. Certo? Olha aí, ó. Então, se ele tem 6, então na camada K cabe só 2 e na camada L cabe 8. Ó. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Isso aqui são as camadas eletrônicas dos elétrons que nós fazemos as distribuições. Né? Então, como ele tem aqui 4 na camada de valência, ou seja, na última camada, ele pode fazer 4 ligações químicas. Beleza? Ó, aqui, o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Se ele tem 4, ele precisa de mais 4 para fazer 8, na regra do octeto. O hidrogênio ele só tem um elétron, ó. Então só precisa fazer uma ligação. O oxigênio ele tem 6, né? Na distribuição ele vai ficar com 6 elétrons na camada de valência. Então 6 para 8, 2. Então precisa fazer 2 ligações. Ele é chamado de bivalente, certo? Carbono tetravalente,
hidrogênio monovalente. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, né? 5 para 8, 3. Então ele precisa, né, ter mais 3 elétrons, né, para completar seu 8 na camada de valência. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá entender o porquê do carbono ser tão versátil, ser tão especial, né? E aí existe um rapaz junto com o Cooper, né? Um químico também, muito conhecido, né? Tem muitas coisas interessantes a respeito do Kekulé, né? E uma dele é que ele criou esses postulados. O que são postulados? Postulados são teorias que elas são comprovadamente verídicas, porém ela carece de mais explicações científicas. Então, teoria é uma coisa que é aceita pela ciência, porém ela não é totalmente explanada com suas lógicas. Então, é uma coisa, não é um mito. Eles conseguem provar isso cientificamente, mas, né, o porquê de acontecer não tem explicação. Então, o primeiro postulado é justificado cientificamente. O carbono, né, ele é tetravalente, ou seja, desculpa, ou seja, o carbono ele faz 4 ligações químicas, né? Ele pode fazer 4 ligações químicas, representadas por 4 traços, certo? Um em cima, um em cima, um embaixo, lado do outro, certo? Ele pode fazer 2 ligações duplas, 2 para cá, 2 para cá. Pode ser para cima, professor? Pode. 2 para cá, 2 para cá, certo? Pode ser para cá, 2 para cá e 2 para cá, professor? Pode também. Que aí nós vamos ver isso aí oriundo do outro postulado. E ele pode fazer uma ligação tripla, ó. Depois que ele faz uma ligação tripla, o que resta para ele fazer? Somente uma, né? Uma simples. Por quê? Se ele já fez 3, ele faz 4, então é somente mais uma. Ou ele pode fazer 2 ligações duplas, ó, 2 para cá, 2 para cá. E aí ele completou suas 4. O importante é que não passe de 4, ó. 4 simples, representadas por tracinhos. Uma tripla, ou seja, ele faz 3 ligações simultaneamente, e uma para cá simples. Uma simples, né? 2 simples, ó, e uma dupla e 2 duplas. Então, o primeiro postulado é isso. Ele só faz 4 ligações. Beleza, turma? Você não pode passar desses valores. Segundo postulado, né? O carbono tem 4 valências livres, né? Ele é tetravalente e essas ligações elas são iguais entre si. Olha só. Então, um composto, às vezes, ele pode ser vários compostos ao mesmo tempo, sendo que ele tem uma só configuração, certo? Então, as 4 ligações são iguais. Então, esse cloro bem aqui, ele é a mesma coisa dele estar aqui, é a mesma coisa dele estar aqui, a mesma coisa dele estar aqui. Então, essas 4 ligações aqui, ó, são iguais. Então, faz com que ele se modifique muito, certo? Essa sua versatilidade. Outros elementos químicos, aí nós pegamos da família 14, né? Eles não têm tanta essa versatilidade, já o carbono tem. Então, já é um ponto positivo para que ele transformar num ator principal da disciplina. E o terceiro e último postulado, né? O carbono forma cadeias carbônicas. Então, essas cadeias, ele forma várias e várias cadeias. O que são cadeias? São elos que se juntam um com o outro. Então, o carbono, ele vai fazendo várias, milhares e milhares e milhares e milhões de ligações. Imagina uma corrente com milhões de contas, né? De nozinhos. Então, o carbono, ele consegue fazer isso. Os outros elementos conseguem fazer isso? Não. O silício, por exemplo, da família dele, o germânio, o chumbo é tetravalente, porém não consegue fazer isso. Então, o carbono pode fazer. Isso aí vai gerar quem? Aminoácidos, proteínas, DNA, diversidade na vida, né? Diversidade dos animais, diversidade de vegetais. Então, o carbono, ele está por detrás de toda a diversidade do nosso planeta Terra, certo? Então, o terceiro postulado diz isso, essa sua alta versatilidade em se ligar consigo mesmo, com outros carbonozinhos, e formando longas cadeias, formando longos compostos, coisa que os outros elementos não conseguem. Esse é o principal postulado que faz com que ele se torne um elemento químico especial, certo, turma? E aí nós temos as cadeias carbônicas, olha aí, né? Depois nós vamos estudar as classificações das cadeias carbônicas, né? Como ele pode se ligar com ele mesmo várias vezes, ele vai formando esses emaranhados, né? Observe que o carbono aqui, ele faz quantas ligações? 4. Ó. Uma para cá com esse hidrogênio, outra para cá, 2, outra para cá com hidrogênio, e esse carbono do lado ele faz outra. Então ele faz 4 ligações, sempre. Sempre 4 ligações. Olha aí, ó. Quantos átomos de carbono? Vamos ver esse exemplo aqui. Quantos átomos de carbono há na cadeia carbônica? Observe aí, ó. Uma cadeia, professor, e agora, professor? Não estou vendo carbono. Lógico, é uma fórmula condensada que nós vamos ver mais lá na frente.
certo? Só para a gente ver a questão do livro. Ó. Então, como é que eu faço para identificar os carbonos? É bem simples. Cada ponta contém um carbono. E esse traço todinho, professor, o resto aqui, essa semi-reta aqui, isso aí é a ligação química, certo? Então, tem um carbono aqui nessa ponta. Nessa junção tem um carbono. Aqui tem outro carbono nessa ponta. Aqui tem outro carbono nessa ponta. Aqui outro carbono na ponta. Então, nas pontas e nas junções, nós temos o quê? Carbonos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Olha aí. 5 carbonos. E na outra? 1, 2, 3. Ó, bem aqui nesse ponto aqui de 3 ligações, tem um carbono. 1, 2, 3, 4 aqui. Opa. 5 aqui. Esse aqui, professor, esse outro traço aqui é uma ligação dupla. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa ponta, 7. Então, ele vai ter 7 carbonos. Bem simples com você identificar, certo? Lembrando que todos esses carbonos ele tem que ter no máximo quantas ligações? 4, certo? Quem vai ser o ator secundário vai ser o hidrogênio, que ele vai entrar nas cadeias carbônicas no sentido de completar essas ligações, certo? Olha aqui, ó. Quantos hidrogênios há nessa cadeia carbônica? Basta conferir, ó. Esse carbono aqui, primeiro vamos situar cada carbono. Esse carbono aqui, ele tem uma ligação. Para 4 faltam quantas? 3. Então, ele faz 3 ligações com 3 hidrogênios. Esse aqui, ele tem quantas ligações que ele fez? Ó, uma do lado, outra do lado, outra embaixo. Então, ele já fez 3. Então, para 4, uma. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Precisa de ligação? Não. Esse aqui, 1, 2, 3. Precisa? Uma. Esse aqui, 1, 2. Precisa de quantos? 2. Esse aqui, 1, 2. Precisa de quantos? 2. Esse aqui, precisa de 3. Esse aqui, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3. Então, vamos ver quantas de 3 temos aqui. 1, 2, 3. Só nas pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 carbonos em pontas. O que significa isso? Esses carbonos de pontas, eles só fazem uma ligação aqui com esse carbono. Então, faltam quantas ligações para completar suas 4? Esses carbonos? Faltam 3. Já fez uma. Ó, esse já fez uma. Esse bem aqui já fez uma. Esse aqui já fez uma. Esse aqui fez uma. Fez uma. Fez uma. Fez uma. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3, 21. Né? 21. E aí, vamos ver aqui. Esse outro aqui. Esse outro aqui. Esse outro aqui, ele tem 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 21. Né? Mais 6, mais um bem aqui, ó. 7. Né? Então, 21 mais 7, 28 átomos de hidrogênio. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Nós vamos fechar aqui, certo? Na próxima nós continuamos.